Décadas após a Terra ser destruída pela irracionalidade humana com guerras nucleares, vemos em meio a um deserto que um rio ainda emite vida, e no centro dele uma floresta continua verde. Ali conhecemos Furiosa, uma garota esperta que no momento está pegando frutas para ela e sua amiga. As duas estão longe de casa quando ali próximo delas um grupo de homens acampam. Furiosa decide se aproximar deles e em silêncio ela corta a mangueira que passa o combustível para o motor da motocicleta deles. De repente um homem mascarado a surpreende, mas Furiosa mostra por que tem esse nome. Ela crava a lâmina na perna do homem e corre do lugar soprando forte em seu apito. Não muito longe dali, sua mãe Mary escuta o som e sabe que é um chamado de sua filha. Elas vivem em uma colônia com outras pessoas que vivem ali escondidos do restante do mundo. Quando então Mary e outras pessoas vão ao socorro das garotas. De volta à Furiosa, ela é encurralada e nocauteada. O grupo de sequestradores a colocam na moto e partem do local antes que Mary chegasse. Contudo, a mãe não desiste e continua a perseguir os motoqueiros usando seu cavalo. Sua companheira mata um deles com um tiro de rifle, e quando o outro pega e sai na moto caída, Mary o alcança e mata. Mary sobe na moto e não permite sua companheira a seguir. A mulher fala que ninguém pode descobrir o lugar que elas vivem, então ela parte dali rapidamente. Enquanto isso, Furiosa retoma a consciência quando de repente outro raptor é morto. Os companheiros deles param suas motocicletas e voltam para retirar o galão de combustível da moto caída. Furiosa, vendo que eles estão ocupados, começa a morder a mangueira de passagem do combustível. Eles logo continuam sua fuga e Furiosa consegue cortar a mangueira. Mary, vendo a motocicleta, que é mais rápida, que deixaram para trás, a conserta rapidamente colocando partes improvisadas. E após isso continua a perseguir seus inimigos. Um tempo depois, já sendo a noite, a moto onde Furiosa cortou a mangueira para de funcionar. Os dois homens param para consertá-la, mas escutam o barulho da outra motocicleta e ficam surpresos. Um deles questiona Furiosa quem está os perseguindo, mas ela não fala nada. Então ele vai confrontar seu parceiro que precisam levar algo para o Sr. Dementos e falar sobre o lugar que encontraram, pois assim eles serão respeitados. Enquanto o outro diz que só quer ir embora, Furiosa tenta cortar suas amarras e começa a correr. Infelizmente, um dos homens em sua moto a captura novamente não muito longe dali. Ao amanhecer, Mary ainda continua a segui-los de perto e quando ela dá a volta em uma duna para pegar visão e atirar contra os homens, ela descobre a vila deles. Contudo, ela não pode atirar em um deles, pois Furiosa está amarrada nas costas dele. Então ela mata o que vinha atrás e deixa o outro chegar na vila. O homem é parado por Rizdale Pell, e o mesmo pega Furiosa e pergunta o homem de onde ele a achou. Ele diz que foi de um lugar abundante, mas só falará onde é para seu líder. Quando ele estava saindo feliz porque ia ser reconhecido, Furiosa prende uma das cordas nele e engancha no pneu, fazendo o homem cair. Em seguida, Rizdale Pell leva Furiosa até a presença de Dementos, e diz que foi ele que a encontrou. Dementos se aproxima e pergunta de onde ela veio, mas percebendo que Rizdale Pell não sabia, manda trazer quem realmente achou o lugar. O pobre do homem está gravemente ferido e não consegue falar. Quando viram ele de cabeça para baixo para desenhar na areia a direção, Furiosa o ataca. Dementos interrompe e de maneira suave tenta passar confiança para a garota, e diz que no dia seguinte ele a levará para casa, mas agora ele pede para que ela permita que seus empregados cuidem dela. Enquanto isso, o homem morto no deserto está sem roupas, pois Mary as pegou para se disfarçar como um dos homens de Dementos. Uma tempestade de areia se aproxima da vila e enquanto isso Furiosa está sendo cuidada em uma das tendas. Quando um guarda vai fechar parte da tenda que se abriu, ele é rapidamente morto. O outro, que admirava um fruto que Furiosa trouxe consigo, vai mostrar para seu companheiro do lado de fora, mas ele é surpreendido por Mary e morto em seguida. Furiosa se aproxima de sua mãe e a mulher que cuidava dela pede misericórdia e Mary a concede. Infelizmente, após as duas saírem, a mulher vai alertar aos outros. Um deles atira contra Mary e acerta o galão de combustível e isso inicia fogo na roupa dela. Após se afastar um pouco, Mary para e tira as roupas em chamas e continua sua fuga em seguida. Enquanto isso, Dementos e seus homens rastreiam as duas e, sabendo que serão encontradas, Mary para próximo a algumas rochas e pede para Furiosa seguir na frente, e entrega uma semente para ela. A garota fica triste por deixar sua mãe ali, mas a obedece e parte na motocicleta. Mary fica com seu rifle pronta para atirar e ao longe Furiosa escuta os tiros e para um momento. Mary mata alguns dos homens e quando acaba as balas ela tenta lutar usando a arma como bastão. Infelizmente ela fica cercada e vários homens a rendem. Temendo o pior, a garota volta correndo, mas após atravessar a duna, ela vê Dementos e seus homens com sua mãe. Ela rapidamente se aproxima de Mary, que está amarrada em uma madeira, mas o líder a agarra e a questiona de onde ela veio. Assim ele libertará sua mãe, que está sobre uma fogueira. Ela não diz, sendo orgulho para sua mãe, que infelizmente é deixada para morrer ali. Meses depois, o grupo de Dementos cerca um outro pequeno grupo de pessoas que não aceitaram ser submissos a ele.
e após os dominarem, Dementos captura e prende o líder deles em correntes amarradas em 5 motos. Ali com eles está Furiosa dentro de uma jaula junto com o mestre sábio e historiador de Dementos. O líder louco Dementos fala aos 20 que não quiseram aceitá-lo como seu líder, que agora eles terão de lutar por 5 vagas em seu grupo. Assim que Dementos dar a ordem de início, o grupo começa a lutar uns contra os outros, não se importando quem viverá, apenas querem seu lugar. Dementos vai até Furiosa, que observava atentamente a luta, e então oferece o ursinho de pelúcia que antes era de seus filhos. Após a luta terminar, ele manda que os vencedores ligassem as motos e acelerassem, assim partindo o antigo líder deles em 5 partes. No dia seguinte, o sábio conversa com a garotinha Furiosa, dizendo que ele pode ensiná-la a ler, mas ela recusa. Contudo, ele insiste em dizer que ela deveria se tornar valiosa, e assim Dementos não a deixaria morrer. Os dias se passam e enquanto todos dormem, Furiosa tatua seu braço com orientações estelares. O grande grupo de Dementos continua sua jornada e quando observam um sinal vermelho no céu, decidem seguir até o local. Lá estava um jovem embranquecido e ferido na testa. Dementos pergunta se ele sabia de um local que tinha abundância, e o jovem diz que na cidadela tem o que buscavam. Um homem de Dementos pega as coisas do jovem e uma delas é uma arma sinalizadora. Quando ela é disparada para o chão, causa uma explosão de poeira vermelha, fazendo com que a barba de Dementos ficasse vermelha, mas ele aprova a mudança. Ele em seguida, com seu grande grupo de motoqueiros, se dirigem para a grande fortaleza da cidadela, um lugar onde tem recursos de água potável e uma parte verde. E não demora para eles serem notados por todos os habitantes do lugar. Contudo, Dementos pega o alto-falante para propor algo, dizendo que quer os líderes do lugar, para poder matar todos e com isso libertar o povo de toda a crueldade e aprisionamento. Furiosa olha para o alto da cidadela e vê o líder Immortan Joe se apresentar, sendo vaiado pelos homens de Dementos. O porta-voz de Immortan Joe diz que para as negociações darem início, o invasor deve escolher um jovem de guerra para que a verdade seja mostrada. Um dos homens de Dementos escolhe por ele e após escolher um dos jovens de guerra, tal filho de Immortan Joe pinta sua boca de prata, pega 2 lanças com algo na ponta e salta na direção dos homens de Dementos. O jovem se joga contra o solo e causa uma explosão matando alguns. E com isso o porta-voz fala que eles têm mais 972 homens de guerra, prontos para se sacrificarem por Immortan Joe. Após a fala, ele e Immortan Joe entram para dentro da cidadela. E os filhos líderes guerreiros de Immortan Joe, Scrotus e seu irmão Rictus dão a ordem de iniciarem o ataque contra Dementos. Os jovens se lançam para matar alguns deles se autodestruindo e outros capturam algumas motos. Quando a carroça de Furiosa está prestes a ser levada junto com ela, Dementos se aproxima para impedir. E assim que tentam arrastar a garotinha por um túnel, Dementos a puxa de volta. Ele sobe em sua potente motocicleta e parte do local. Dias depois, vemos que Dementos e seus homens estão próximos da Vila Gasolina e notam um caminhão da cidadela chegando ao lugar. Eles descobrem que há uma troca de suprimentos entre as cidades, comida, água por gasolina. Ao amanhecer, o grupo de Dementos aguardava o caminhão sair, e assim que o mesmo se afasta da cidade é interceptado. Momentos depois, Dementos se aproxima com seu aliado Octobos e ordena para que ele convocasse 10 homens para se tornarem homens de guerra e se disfarçassem. Minutos depois, o vigia da Vila Gasolina vê ao longe os caminhões de Immortan Joe voltando, aparentando estar sendo atacado. O líder da cidade é alertado, mas ao observar no telescópio percebe que tem coisa errada. Vendo que o líder da cidade não abriu os portões, Dementos começa a atacar seus próprios homens acima do caminhão e os mata, fazendo assim o líder acreditar e ordenar abrir os portões. O caminhão entra, porém ao parar, alguns homens de Dementos surgem de debaixo do veículo e em seguida rendem os vigias do portão, e ordena abrir passagem para seus muitos companheiros. No dia seguinte, um homem de Dementos chega até a cidadela e entrega uma mensagem para ser entregue a Immortan Joe, onde se descobre ser o dedo do senhor da Vila Gasolina, mostrando que agora tal local pertence a Dementos. Immortan Joe recebe a notícia e aceita conversar com Dementos. Há uma reviravolta na negociação e quando Immortan Joe vê Furiosa, Dementos diz que ela é filha dele. Após as apresentações, o mecânico orgânico de Dementos fala que a garotinha é única, uma humana sem doença e pura. Isso deixa Immortan Joe impressionado e desejoso por ela, e pergunta se ela queria ficar na cidadela, ser bem cuidada e quando adulta se tornaria uma das esposas. O sábio diz que isso significaria uma aliança boa, mas Dementos diz que Furiosa não está em negociação. Immortan Joe se aproxima de Furiosa e pergunta se Dementos é realmente seu pai, e depois de muito tempo sem falar, ela fala que não é filha dele e o mesmo havia matado sua mãe. Immortan Joe continua as negociações, dizendo que aumentará os suprimentos de água e alimentos para eles. Contudo, ele ficará com a menina e o mecânico orgânico. Dementos aceita, mas antes de partir, pega de volta o ursinho dado para Furiosa e vai embora da cidadela.
Momentos depois, a garotinha é levada para um grande cofre onde ficam as esposas de Immortan Joe. O tempo passa e Furiosa observa as esposas darem à luz e percebe o quão chateado fica Immortan Joe quando elas não dão a perfeição de que ele precisa. Refletindo como será seu futuro ali, Furiosa tem um plano e corta parte de seus cabelos fazendo uma peruca e escondendo o restante na cabeça. Em uma noite, quando ela é levada para ser abordada por Rictus, ela foge, deixando ele com a peruca. A esperta Furiosa se esconde na escuridão enquanto Rictus engana seu irmão do que andava fazendo. Alguns meses se passam rapidamente e Furiosa conseguiu continuar viva, se disfarçando de garoto, fazendo serviços perigosos e dificultosos. E como fazia tudo o que era mandado corajosamente e com excelência, logo é promovida a operador. Alguns anos se passam e os homens de Immortan Joe, após juntarem peças potentes, iniciam o projeto para fazer a máquina de guerra, e entre eles Furiosa, que se faz de surda-muda para não falar e mostrar sua voz feminina. Dias depois que iniciaram a construção da máquina de guerra, Furiosa conhece o motorista que guiará a mesma, conhecido como Jack, por correr na perigosa Estrada da Fúria. Após meses de construção, a grande máquina de guerra está pronta e já em uso segue para a Vila Gasolina. Um grupo de motoqueiros rebeldes de Dementos iniciam um ataque e tentam atacar o grande veículo pelo ar, mas a defesa consegue destruir seus inimigos. Abaixo do caminhão vemos Furiosa e sua moto, onde ela se escondeu para seguir com o grupo. Quando o mecânico desce para baixo para consertar o defeito, ele acaba sendo derrubado e vendo Furiosa ali, lhe entrega a peça para que ela terminasse os reparos. O ataque continua vindo de todas as direções e agora alguns inimigos se aproximam para colocar explosivos no veículo para o destruir. Felizmente Furiosa está ali e desativa a bomba. Ela em seguida consegue consertar o defeito no motor primário e Jack continua a acelerar. Os inimigos continuam a atacar, tomam posse do carro de apoio e partem para cima do veículo. No entanto, um garoto de guerra se sacrifica e destrói o veículo. Em seguida, quando as coisas ficam mais tranquilas, Furiosa surge e ajeita o escapamento da fumaça, mostrando para Jack que é uma mulher. Mais inimigos surgem, porém Furiosa e Jack trabalham juntos para os derrotarem. Quando mais deles aparecem sobrevoando o caminhão e disparando suas armas contra ele, Furiosa sobe no alto do veículo e atira um arpão e começa a puxar o inimigo. Um anão que estava dentro da carga do caminhão surge e, vendo que ele era o responsável pelo quebra-tudo, Furiosa manda ele acionar a arma. No entanto, os tiros o acertam, mas rapidamente a jovem vai até o botão e aciona a arma, que é na verdade lâminas que cortam qualquer coisa. E assim o seu inimigo é dilacerado juntamente com seu equipamento. Após vencer seus inimigos, Furiosa vai até a cabine do caminhão e com uma arma aponta para Jack. Ela pede para ele parar e descer. Contudo, ele freia rapidamente, domina a jovem e joga-a para fora do veículo, depois disso vai embora. Furiosa olha para seus lados e não consegue achar uma solução. De repente, Jack volta a pé para onde ela estava e diz que fugir da cidadela e seguir para a Vila Gasolina é pior, já que Dementos não consegue controlar direito as gangues. Ela aponta sua arma para ele, mas Jack fala que perdeu toda a sua equipe, porém quer recomeçar e ela seria uma ótima parceira de trabalho. Ele oferece ajuda à Furiosa para se tornar melhor do que ela já é, e que após dominar as técnicas de combate na estrada, ela poderá ir para onde quiser. Furiosa então aceita seguir Jack e se tornar uma pretoriana. Algum tempo depois, vemos ambos dentro do caminhão com a nova equipe, e logo chegam à terceira fortaleza do deserto, a Fazenda da Bala. Enquanto o carregamento e a troca de suprimento inicia, o líder do local avisa para que Immortan Joe reunisse o conselho de guerra para conversarem sobre Dementos está prejudicando a Vila Gasolina. Jack recebe uma carabina que pediu e volta para o caminhão. Mais tarde no caminho, Jack presenteia Furiosa com a carabina e diz que a parceria deles irá chegar ao fim em 2 dias, para que assim ela pudesse partir da cidadela. Ele fala que a ajudará a conseguir mantimentos e veículo para a jornada. Horas depois, o grupo dele chega para reabastecer na Vila Gasolina, porém o líder Demento se aproxima do caminhão e felizmente não reconhece Furiosa, que tinha seu rosto pintado de preto. O povo da Vila Gasolina está enlouquecido e querem mais do que já lhes é dado. Dementos fala para Jack avisar aos senhores da guerra que quer uma reunião para discutirem os novos termos. Vendo que a confusão irá piorar, Dementos manda Jack partir sem o combustível combinado, e em seguida eles dão a volta para saírem pelo portão. Após chegarem à presença de Immortan Joe e falar o que Dementos está propondo, o líder Immortan Joe fala o que vão fazer, e retaliar de forma dura as enganações que Dementos vem propagando. No dia seguinte, Jack e seu comboio seguem para buscar armamentos na Fazenda da Bala, quando no meio do caminho Jack para a máquina de guerra e faz troca no pessoal. Vendo que os jovens de guerra não são muito inteligentes, faz eles colocarem no veículo de apoio as motocicletas e suprimentos e diz que Furiosa irá dirigir o mesmo, pois ele levará outro jovem para ser seu novo motorista. Quando eles chegam na Fazenda da Bala, Jack para o caminhão e observa as máquinas paradas. Ninguém é visto, apenas há um cachorro com um pé humano na boca.
Notando ser uma armadilha, ele aciona o alarme e dá tempo de Furiosa dar a ré e sair antes do portão se fechar. Alguns jovens de guerra são mortos e faz Jack ficar atento para matar seus inimigos. Furiosa volta para o ajudar e atira através da brecha do portão, matando quantos pode. Usando o caminhão, Jack finaliza os inimigos do carro, mas houve muitos outros se aproximando. Ele atira um sinalizador para o alto e acelera a máquina de guerra contra os homens de Dementos. Furiosa entra na grande mina e com seu rifle atira e acerta um inimigo, o fazendo errar o veículo de Jack. Já o mesmo consegue destruir os carros que querem o parar. Furiosa mostra ter uma habilidade incrível com seu rifle, e quase acerta Dementos, que se abriga de trás de uma torre. Contudo, ele usa um de seus homens para achar a localização da jovem e atira um míssil. A explosão causa um desmoronamento no local onde Furiosa estava. Com raiva, Jack usa o caminhão e derruba a torre onde Dementos está, mas o mesmo consegue escapar da queda segurando em uma grade. Felizmente, a jovem Furiosa sobreviveu ao ataque, contudo a máquina de guerra fica presa em um grande guindaste que a puxa para o abismo. Vendo que Jack irá perecer, Furiosa rapidamente com uma motocicleta se aproxima, e quando Jack salta do veículo, ela joga um gancho, assim salvando seu amigo. Eles logo vão para o portão e entram no carro de Furiosa e fogem do local, com a jovem dizendo para onde seguirão a seguir. Enquanto isso, Dementos tenta atravessar o portão com seu Monster Truck e não demora, ele consegue. Ao chegar em um grande morro, o carro de Furiosa não conseguirá subir, então ela o contorna. Infelizmente, essa ação para o carro de Dementos é simples. E após ele subir para atravessar o morro, ele se aproxima do carro de Furiosa. Jack atira com um rifle matando um dos homens e Furiosa causa poeira na planície desértica e se afasta do inimigo. Dementos a vê e continua a seguir. Quando ele se aproxima a um tiroteio, Furiosa mata o último homem de Dementos, mas Jack é baleado. Furiosa atira contra seu inimigo, no entanto ela tem o braço ferido pela roda do pneu do grande carro. Em seguida, Dementos usa seu veículo para chocar-se contra o carro de Furiosa e assim o fazer capotar. Dementos desce do carro e logo em seguida seus homens chegam. Eles tiram os dois feridos do carro e Dementos com fúria diz que os punirá. Então amarra Jack a uma moto para ser puxado, enquanto Furiosa tem o braço ferido preso à corrente para ficar vendo seu amigo sendo arrastado pela motocicleta e amedrontado pelos cães dele. Algumas horas depois, a tortura ainda continuava e a poeira os rodeava quando enfim Dementos manda pararem. Quando ele ia terminar o que havia começado, se aproxima de onde deixou Furiosa, mas só o que encontra é parte do braço dela. Corajosamente, a jovem partiu seu membro ferido para que pudesse escapar da morte e fugir. Um tempo depois, ela perde sua motocicleta por falta de combustível e continua a pé para chegar à cidadela. Ao longe, um homem acima de um morro a vê caindo na areia. Quando Furiosa retoma a consciência, ela está no buraco junto com uma senhora mal vivida, mas se assusta vendo corpos humanos. Ela rapidamente sai correndo do buraco onde estava e percebe estar na cidadela, então vai até os filhos de Immortan Joe e fala ser a pretoriana Furiosa. Rapidamente ela é levada à presença de Immortan Joe, que junto a seu conselho analisam a situação ao verem fumaça ao longe e pensam que Dementos destruiu a Vila Gasolina. O filho Scrotus quer partir e confrontar o louco Dementos, mas Furiosa fala que é isso que Dementos quer que eles façam, e deixem a cidadela desprotegida. Immortan Joe diz que fará o inimigo pensar que eles estão indo para a Vila Gasolina, e momentos depois Dementos observava de longe, e notando movimentos se afastando da cidadela, ele parte para atacar o local. Contudo, eles não esperavam que Immortan Joe os enganasse. Então a guerra teve início e durou mais de 40 dias, onde teve muitas mortes e perdas. Desde o início da guerra, Furiosa esteve se recuperando. Ela construiu uma mão robótica para lhe ser útil e cortou todo o seu cabelo. E em certo dia ela mostra coragem ao pedir um veículo para entrar na batalha. Um dos homens diz que tem um único disponível, e mesmo o carro acabado e faltando uma das rodas, ela seguiu com ele para fora da cidadela. O lugar de batalha está um caos e com cheiro de morte. Um dos carros está sendo restaurado para que Scrotus seguisse o fugitivo Dementos. Enquanto os irmãos discutem quem seguirá o inimigo, Furiosa se infiltra no meio deles e rouba o carro e sai rapidamente. Momentos depois, o restante do grupo de Dementos foge, porém 2 deles são mortos. Vendo que inimigos se aproximam, Dementos ordena que eles se separassem. Contudo, Furiosa descobre o caminho correto do veículo de Dementos e continua a perseguir seu inimigo. Não demora para que ela os alcançasse e os surpreendesse. Ela derruba as 2 motocicletas de apoio, mas ao se aproximar percebe que era apenas um dos homens que dirigia as motocicletas. Furiosa força o homem a seguir direto para um buraco no deserto e ser engolido pela areia. Ela vai observar o outro motoqueiro do alto de uma duna, mas o mesmo é emboscado por outros motoqueiros e morto. E vendo de seu rifle, ela percebe que não é Dementos. Rapidamente ela segue o último que faltava, o verdadeiro inimigo, que segue para dentro de uma tempestade de areia.
Imaginando estar seguro, Dementus parou para passar a tempestade e a noite sobre uma tenda improvisada. Mas ao acordar, ele nota que seu cantil de água foi cortado e que sua moto está sem o pneu. Ele escuta algo e ao se virar vê no alto da duna seu pesadelo. E quando tenta atirar, descobre que sua arma está sem munição. Ele se questiona por que o ser misterioso para ele não o matou pela noite, mas o mesmo não diz nada e sai. Dementus a segue em meio à densa nuvem de poeira, mas logo se vê sendo perseguido pelo carro. Ele até tenta perseguir o carro, mas vendo que não irá conseguir escapar, ele se ajoelha e se rende. Furiosa desce do carro e se aproxima dele, mostrando ser quem ele antes causou tanta dor. Dementus pega uma faca da perna de Furiosa, mas ela está sem a lâmina e em seguida é nocauteado. Uma voz narra que o destino de ambos foi totalmente diferente do esperado, onde ela não o matou e sim levou para a cidadela. E no topo onde as árvores floresciam, ela plantou a semente que sua mãe lhe havia dado antes de morrer e usou o corpo de Dementus como nutriente para o crescimento da planta, onde isso o matou aos poucos, assim vingando a morte de sua mãe.